Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Nós estamos aqui falando a respeito de uma pesquisa que foi feita em Uberaba. 17% da população. Vejamos bem, Uberaba é uma cidade aí com 330, 340 mil habitantes. 17%, quer dizer, 20%, vamos dizer aí, mais de 50 mil espíritas na cidade de Uberaba. A religião evangélica, os evangélicos estão aqui em 15%. Agora, uma coisa interessante, isso aqui é digno de falar, né? Quando Chico Xavier estava em Uberaba, nós tínhamos aqui em Uberaba apenas os adeptos da Reforma, das igrejas da Reforma, não é? Do protestantismo de Lutero. Nós tínhamos aqui a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, mas os evangélicos não existiam em Uberaba. Os ditos evangélicos, os pentecostais, ou seja, os adeptos desse novo pentecostalismo, não é? Suscitado por essa avalanche de igrejas e desses pastores, alguns deles muito conhecidos, isso não existia em Uberaba. Foi só Chico de Xavier desencarnar em 2002, né? Chico Xavier desencarnou em 2002, essas igrejas evangélicas começaram a proliferar em Uberaba. E mesmo tendo proliferado muito, os evangélicos estão em 15%. 10% da população não tem religião. 1% é ateu e 1% são adeptos da Umbanda. Então vejamos que de fato, a cidade de Uberaba é uma cidade espírita. Agora, neste livro, O Espiritismo em Uberaba, que é uma obra interessantíssima e rara, nós fizemos um levantamento e tivemos oportunidade de constatar. O livro foi publicado em 1987, vejamos bem, portanto, há quantos anos aí? Há mais de 30 anos, né? Há mais de 30 anos este livro foi publicado. Em 1987, praticamente o Espiritismo em Uberaba estava completando 100 anos, um século. Com estudos que nós realizamos com base em documentos, em documentação, em registros históricos, não é suposição, o Espiritismo surgiu em Uberaba por volta de 1887. 30 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo começou a surgir em Uberaba, por obra principalmente dos espíritos que suscitaram o aparecimento de diversos médiuns na cidade, alguns deles analfabetos, alguns deles completamente analfabetos, como está tudo narrado aqui. Então vejamos bem, o Espiritismo em Uberaba surgiu em 1887, não é? 30 anos. 30 anos, o dos Espíritos foi em 1857. Está aqui, ó, na época nós escrevemos, Uberaba, 100 anos de Espiritismo, né? Hoje tem muito mais.
E conforme nós falamos aqui, quando nós encerramos o primeiro bloco, Uberaba hoje conta com mais de 140 centros espíritas, alguns maiores, alguns menores, mas é interessante. Os centros espíritas não param de se multiplicar em Uberaba. Não param de se multiplicar. Antes, nós conhecíamos as casas espíritas de Uberaba, praticamente todas, conhecíamos. Vamos dizer assim, no final da década de 60, no começo da década de 70, nós conhecíamos os centros espíritas pelo nome, na rua. Hoje a gente passa numa rua, de repente vê lá, centro espírita. De repente você está num bairro de carro, numa rua que você nunca passou, nunca prestou atenção, centro espírita fulano de tal, centro espírita fulano de tal. Então, os grupos espíritas na cidade continuam a crescer. E aqui, por registros que foram feitos, esses registros nos foram cedidos pelo Dr. Inácio Ferreira. Nós os temos ainda no original em manuscrito. Mas esses registros foram feitos pelo professor Alceu de Souza Novaes. O professor Alceu de Souza Novaes foi um dos professores mais ilustres de Uberaba, tem até uma escola com o nome dele. Ele era espírita e ele escreveu aqui: de longa data vem o espiritismo fazendo prosélitos em Uberaba. Nos seus começos, antes de 1890, é o que nós falamos, 1887, talvez até um pouco antes, apenas algumas pessoas se entretinham às ocultas com a leitura das obras de Allan Kardec, emprestadas pelo saudoso Antônio Pereira de Magalhães. Foi um dos primeiros espíritas da cidade que as trazia hermeticamente guardadas. Os livros tinham que ficar escondidos, os livros espíritas, não é? Porque o espiritismo era considerado uma seita, a igreja espalhava a ideia de que o espiritismo era uma seita demoníaca e que era o demônio que se manifestava. O primeiro médium daquela época, vejamos bem, a história é interessante. O primeiro médium daquela época de que há notícias positivas foi Dona Querubina Borges, Cherubina, com CH. Dona Querubina Borges, médium, escrevente, conseguindo os espíritos manter a caligrafia que possuíam na última encarnação, e a ela se devem muitas conversões de então. Vejamos, sempre o papel da mulher, né? Em Uberaba, no cristianismo, a mulher sempre teve um papel preponderante. No espiritismo, a mulher sempre teve um papel preponderante. E aqui em Uberaba também, a mulher espírita sempre teve um papel preponderante. Vale dizer que desses 17% de espíritas, 60% são mulheres, 40% homens. Então nós temos mais mulheres espíritas. O homem é muito acomodado, né? Muito acomodado e quase não participa de cultos religiosos, né? A mulher, sem dúvida, é um espírito de maior sensibilidade. Desses 17% de espíritas em Uberaba, segundo a pesquisa, 60% é mulher e 40% homem. Dona Querubina, médium, escrevente, conseguindo os espíritos manter a caligrafia que possuíam na última encarnação. E a ela se devem muitas conversões de então. Com a confissão pública de Manuel Felipe de Souza era muito conhecido na cidade, era escrivão de órfãos e jornalista de muitas facetas, poeta e, sobretudo, polemista vigoroso, irônico e causticante, foi-se adegalçando o véu de mistério que ocultava as coisas do espiritismo. E aqui vai muito adiante, não é? Vai muito longe. Os espíritos começaram também a se manifestar aqui pela tipitologia,
como o professor Alceu de Souza Novaes deixou registrado aqui, ó, uma noite pela tipologia comunicou-se o espírito dele conhecido. Fim da sessão, Manuel Felipe declarou-se plenamente convencido. Ele não era espírita. Ele participou de uma sessão e pela batida, tipologia, a linguagem das pancadas, que Allan Kardec também vivenciou, presenciou, não é? Também acontecia em Santa Maria, em todos os lugares. Manuel Felipe se convenceu e se tornou espírita. E ele foi dar um testemunho pela imprensa. E ele explicou ante a curiosidade geral. Há 1 ano e 8 meses fiz uma pergunta e a escrevi numa carteira, pensando que o espírito bem a poderia ler se existisse por aí. Era um incidente de que só nós dois tínhamos conhecimento. Hoje veio a resposta. Então, aquela pergunta que ele fez e guardou numa carteira para que um espírito respondesse, o espírito respondeu espontaneamente através da tipologia. E neste livro nós temos oportunidade de falar depois sobre o trabalho de Dona Maria Modesto Cravo, não é? Que foi curada por Eurípides Barçanufo em Sacramento. Dona Maria Modesto Cravo, que praticamente fundou em Uberaba o primeiro núcleo espírita, vamos dizer, a visitação pública, era o chamado Ponto Bezerra de Menezes. Ainda não tinha nome nem de centro nem de casa, era Ponto Bezerra de Menezes, na casa dela. Depois de Dona Maria Modesto Cravo, João Augusto Chaves, Dona Mercedes Chaves, fundando aquele que seria considerado a casa máter do espiritismo em Uberaba, até hoje, que é o Centro Espírita Uberabense, não é? E foram surgindo o Sanatório Espírita de Uberaba, o Lar Espírita de Uberaba, o Centro Espírita Aurélio Agostinho, o Centro Espírita João Batista e por aí afora, até a chegada de Chico Xavier em 1959. Bom, hoje nós vamos encerrar por aqui, desejando a você muita paz. Na próxima semana nós continuamos.